Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje a videoaula vai ser de um vestido longo, com uma abertura, uma fenda para a boneca Barbie. Vocês vão aprender a fazer a saia e o top. Essa é uma roupinha bem fácil de ser feita, a única coisa que vocês vão precisar é de 2 botões, tá, gente? Fica mais fácil para a gente fechar, então qualquer botão que vocês tiverem, a gente vai usar aí para fazer o fechamento da roupinha, vocês vão aprender como que a gente faz roupinha assim com essa fenda, é bem facinho de fazer. Os acessórios vocês podem ver aí no canal, olha, eu já dei esse chapéuzinho, vocês podem usar o mesmo chapéu para vocês usarem aí neste vestidinho longo, que vai ficar bonito também. No canal também tem a bolsinha, vocês também podem fazer o conjunto. Este conjuntinho, para este conjuntinho aqui, eu usei a mesma receita do chapeuzinho, só que eu não fiz a aba, olha. Eu fiz só o chapeuzinho sem a aba. Então, para ficar aí uma diferenciação, né, do conjuntinho de dia, que é curtinho, para esse conjuntinho mais longo, né, que pode ser usado de noite também. Convido a todos a assistirem a videoaula do conjuntinho longo de verão. Para essa roupinha, eu vou usar um fio de Tex 295, 100% algodão, e uma agulha 1,75. Nós vamos usar nas duas peças. Vamos começar, então, pela saia, né? Saia longa. Eu vou colocar aqui o primeiro nó na agulha e vou começar fazendo 27 correntes. Então, só contar até 27. Feito as 27 correntes, nós vamos descer agora essas correntes fazendo pontos altos. Então, na quarta corrente, a gente começa a fazer o primeiro ponto alto. A laçadinha da agulha não conta, a gente começa a contar as correntes, ó. 1, 2, 3, quarto, ó. Essa quarta é que a gente põe o primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar. Na laçadinha de cima da nossa corrente, eu faço o primeiro ponto alto. Essas correntes que a gente pulou também é ponto, conta como primeiro ponto alto, tá? Então, a gente pode pôr um marcador para a gente não perder esse ponto aqui quando a gente virar a nossa peça. Aqui, olha, nós pulamos as correntes, olha, tem o ponto alto, então, este aqui é o primeiro ponto da carreira, ó. A corrente que vem antes ali do ponto alto. Quando virarmos, vai ser o último ponto. Então, vocês, é opcional de vocês colocarem um marcador, mas eu sempre coloco para poder explicar para vocês. E para quem é iniciante, gente, podem colocar a marcação. Não precisa ser exatamente isso aqui, olha. Vocês podem pôr um grampo, um alfinete, até um pedacinho de linha, tá? A intenção é marcar o ponto para a gente não perder esse ponto. Agora, a gente vai descendo com um ponto alto em cada corrente aqui que a gente fez, até chegar lá no começo, ó, bem em cima. Usem o polegar, se vocês estão fazendo aí, pegando a agulha da mesma forma que eu, né? Tem gente que pega a agulha diferente no crochê, então eu sempre uso assim o polegar no começo da carreira, ó, para poder segurar, porque quando eu laço, eu tenho uma firmeza assim para puxar a laçada. Então, vamos fazendo pontos altos até chegar aqui na ponta. Aqui no final da carreira, eu tenho mais uma correntinha para fazer e depois já é o nó. Então, aqui eu fiz 24 pontos altos, olha, eu vou fazer o meu número 24 agora, que é o fim, ó. A última correntinha. 24 pontos, e com aquele ponto, essas correntinhas aqui que a gente marcou, que a gente pulou, somam-se 25 pontos. Então, esta aqui é a cintura da nossa saia. Agora, a gente vai começar a fazer aumentos, um no começo e um no final, para a saia aumentar um pouquinho no quadril da boneca. Então, a gente sempre vai fazer a mesma coisa. Olha, eu vou fazer 2 correntes, vai equivaler aqui ao meu primeiro ponto alto, tá, gente? Então, olha, esse pontinho aqui, ó, ele já tá ocupado, porque eu subi as 2 correntes. Então, quando eu virar, ó, eu vou fazer nesse segundo, olha aqui, ó. Quando a gente vira, olha aqui o espacinho.
Fica ali no segundo ponto, tá? Porque esse aqui está ocupado. Então, sempre vocês vão olhar, né? Aprender aí no crochê, na prática, onde que a gente põe a agulha. Então, olha, esse aqui, esse espacinho está ocupado. Então, eu vou colocar no segundo espacinho, olha, nas duas laçadinhas do ponto. Aqui eu vou fazer outro ponto alto. Mais à frente, outro ponto alto. Então, a gente sempre vai começar assim, fazendo 3, para começar a fazer o nosso aumento. O aumento, o que que é? São 2 pontos altos no mesmo local. Então, o próximo ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, a gente já aumenta aqui a circunferência da nossa saia. Vamos fazer pontos altos e aqui no final a gente vai fazer o aumento também. Então, quando sobrar aqui 3 pontos, igual a gente fez aqui, a gente faz o aumento e depois a gente faz mais os 3 pontos, tá bom? Então, vamos continuar com pontos altos, eu vou fazer 17 pontos altos. Laça, põe nas duas alcinhas. E continuamos até lá o final. Então, notem que aqui, olha, quando a gente tá no avesso da peça, a varetinha fica aqui e as duas laçadinhas ficam depois da varetinha, ó. Isso vocês podem fazer, olhar no crochê de vocês, ó. A gente está acostumada, a gente já sabe que aqui é o espaço do ponto, olha, as duas laçadas. Mas se vocês olharem, varetinha, olha, e o ponto tá um pouquinho na frente. No avesso, olha como é que é no direito, gente. O direito, olha, é varetinha, né, que é o nosso ponto alto, e o ponto tá antes da varetinha, tá? Então, assim vocês também não se perdem. Olha o ponto do crochê aqui em cima, varetinha, olha, um pouquinho antes é o nosso ponto. Quando a gente vira no avesso, ó, varetinha, e o ponto é um pouquinho depois, ó, tá? Então, vocês podem acostumar aí para quando vocês têm que fazer alguma marcação mais delicada, né? E vocês vão aprendendo a conhecer o seu crochê, né? Isso para quem é iniciante. Quem já sabe fazer crochê, você já tem prática, vocês até já fizeram os 17 pontos, né, gente? Enquanto eu tô falando, estou explicando. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui para alcançar vocês 17 pontos altos depois que eu fiz aqueles dois juntos, tá? Que é o aumento. Feitos 17 pontos, olha, sobraram 4 pontos aqui no final, que é o que a gente precisa. Então, no ponto da frente, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é o aumento aqui da nossa saia. E aqui sobram os 3 pontos, olha, aquele que a gente marcou, por isso é que é bom a gente marcar, ó, as correntes, pra gente não perder, ó. Se vocês virarem aqui em cima, vocês vão ver que tem 2 pontos, olha, os dois pontos altos, olha o pontinho aqui, o Vzinho, e depois a corrente. Então, a gente não pode perder essa corrente que é ponto. Olha, já vou tirar o meu aqui e vou fazer os meus últimos 3 pontos. Então, eu vou laçar, pegando as duas laçadinhas, esse é um ponto. Depois, no próximo, pega 2 laçadas. E agora a corrente, né? A corrente eu não vou pegar 2 laçadas, eu ponho bem no meio assim da corrente, ó, tá? E já faço o ponto. Pronto, olha. Então, aumentamos um pouquinho a nossa sainha, né? Agora eu vou fazer a terceira carreira e é igualzinha essa aqui. Subimos as 2 correntes, viramos a peça. Não fazemos logo nesse primeiro ponto, a gente pega no segundo ponto, ó. Porque as correntes já são o nosso primeiro ponto. São 2 pontos altos e 3 pontos altos, tá? Contando com as correntes, ó. Agora, a gente vai fazer o aumento. Então, o aumento são 2 pontos altos no mesmo local. 1 e 2. Vocês podem usar a marcação sempre que vocês quiserem. Então, aqui, ó, quando eu subir as 2 correntes, olha, a segunda corrente é o meu primeiro ponto da carreira e também é o último ponto. Então, vocês podem fazer a marcação também, certo?
Eu também subo 2 correntes, gente, porque eu acho que fica mais bonitinho aqui na hora da gente fazer o acabamento. Vocês podem subir 3 correntes, mas eu acho que sempre mais baixinho assim fica melhor pra gente trabalhar. Por isso é que eu subi apenas 2 correntes para fazer o ponto alto, tá bom? Então, agora a mesma coisa, olha, acabei de fazer o aumento, eu vou fazer 19 pontos altos. E aqui vai sobrar 4, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez embaixo. Então, vamos seguindo, fazendo agora ponto alto, até sobrarem 4 pontos. No nosso caso aqui, vão ser 19 pontos altos. Feitos 19 pontos, ficamos com 4 aqui no final. Então, a gente faz o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo local. E agora, fazemos os 3 pontos altos. Um à frente, outro à frente, sempre nas 2 laçadinhas do ponto. E o último ponto é as correntes que a gente subiu, né? Então, a gente vai fazer na segunda corrente. Se vocês colocaram o marcador, fica mais fácil para vocês identificarem a segunda corrente. Quarta carreira, mesma coisa. Subimos 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Precisamos de 3 pontos altos, então, eu coloco no meu segundo espacinho. Esse é o meu segundo ponto alto, e agora o meu terceiro ponto alto. 3 pontos altos, contando com as correntes. Podem colocar o marcador na corrente. Agora, a gente vai fazer o aumento. São 2 pontos altos no mesmo local. 21 pontos altos, e vai sobrar 4 pontos para a gente fazer o aumento de novo. Acabei a sequência de pontos altos, então, à frente eu vou fazer o meu aumento. São 2 pontos altos no mesmo local. E aí, sobram os 3, olha, os 2 pontos altos e aquela segunda corrente lá que eu coloquei o marcador, né? Que é o topo lá, que é o nosso ponto alto. Então, olha, sempre é bom colocar o marcador pra gente não se perder, olha. 1, 2... E na corrente, eu vou fazer o meu terceiro ponto alto. Pronto, olha, a nossa sainha aqui praticamente já está pronta. É assim que a gente faz, né? A gente começa pequenininho, ó, e depois a gente vai aumentando para passar no quadril da nossa boneca. Agora, nós vamos unir as 2 partes e vamos fazer mais uma carreira igualzinha. Só que dessa vez a gente vai unir, ó. Então, a gente vira... Ó, aonde a gente está, olha aqui, ó, da onde a gente está, a gente vira e a gente fecha a carreira. Então, ali na segunda corrente, ó, se vocês colocaram o marcador, quando vocês subiram, na segunda corrente, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, olha, porque depois já é o ponto alto. Então, vocês podem também identificar a segunda corrente pelo ponto alto, ó. Tem o Vzinho aqui, ó, do ponto alto, então, essa aqui tem que ser a segunda corrente. Nós subimos 1, 2 correntes e fizemos o ponto alto, ó, aqui. Puxamos e puxamos, né, que é um ponto baixíssimo. Olha, eu ajeito aqui no meu dedo, puxo e puxo de novo. Então, a nossa saia já está pronta, para não ficar um espaço muito grande. É um outro jeito aí de fazer a sainha, né, gente? Então, eu tô explicando vários jeitos para vocês verem o qual vocês se dão melhor aí para fazer os vestidinhos de boneca. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo, ó. 2 correntes, equivale ao primeiro ponto alto da carreira. E agora, a gente já vai fazer o outro ponto alto aqui, ó. Tá? À frente, outro ponto alto. Ficamos com os 3 de novo. Agora, a gente vai fazer o aumento. São 2 pontos altos no mesmo local. 23 pontos altos e vão sobrar 4. Então, vamos fazer a sequência. Feito a sequência, sobraram 4 pontos.
Só que agora a gente tá fazendo circular, né? Mas é a mesma coisa, olha, fiz a sequência dos 23, no próximo ponto eu vou fazer os 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o aumento, sobram 3 pontos, eu vou fazer os meus últimos 3 pontos. 3 pontos altos, um em cada ponto. Procuramos ali a segunda corrente, fechamos com baixíssimo. Olha a sainha. Agora a gente vai fazer a sexta carreira e nós vamos começar aqui a fazer os leques da nossa saia longa. Então, aqui eu vou subir as 2 correntes, que equivale aí o nosso primeiro ponto alto, e esse aqui é o final de um leque, então a gente vai fazer apenas uma parte desse leque. Quando a gente terminar a peça, a gente termina o leque, tá? Então, esse aqui a gente desconsidera, porque a gente vai terminar no final da peça. Eu vou laçar, porque eu vou fazer leques de pontos altos, ó, pulando 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, vamos fazer o leque. São 2 pontos altos. Uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. Tudo neste ponto aqui. E essa vai ser a nossa repetição por toda a peça. Olha, a gente não faz corrente de separação, simplesmente a gente pula 1, 2, 3, no quarto ponto, a gente faz esse leque completinho aqui, ó. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Por toda a carreira, a mesma repetição. Quando chegar aqui, terminamos o leque. Chegando no final da peça, eu vou pular 1, 2, 3 pontos. Então, aqui no quarto, ó, eu vou fazer o restante do leque. Então, neste quarto ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e apenas mais um ponto alto, ó, porque eu já tenho um ali me esperando para completar o leque, ó. Então, na segunda corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo e a gente termina o leque, ó, gente. Não tem problema que esse ponto aqui ficou no pontinho da frente, tá? Ó, a gente fez todo o leque aqui e esse aqui junta-se esse leque. Então, nós fizemos um total de 8 leques, ó. Depois do fiozinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora é só a gente seguir a carreira de leques, nós vamos fazer leque sobre leque. Olha aqui como é fácil. Nós estamos aqui, nós temos 2 pontos altos na nossa frente, nós vamos trabalhar no meio do leque, tá? Em cima do leque nós vamos trabalhar. Então, nesta primeira carreira, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo nos 2 primeiros pontos aqui, ó, na nossa frente. Então, a gente faz um baixíssimo, no próximo ponto alto, outro baixíssimo, pra gente chegar aqui dentro do leque, tá, gente? Então, a gente pode fazer assim, olha, a gente já pode fazer um ponto baixo, uma corrente, que equivale aí ao nosso primeiro ponto alto da carreira, outro ponto alto, ó, então, nós ficamos com 2. Quando a gente faz assim, um ponto baixo e uma corrente, ele se parece muito com o ponto alto, quando a gente faz o ponto alto direto. Se vocês quiserem marcar a corrente, olha, para vocês saberem que aqui é onde fecha. Podem marcar, porque a peça é pequena, facilita, né, na hora da gente fazer os leques. Fizemos ali os 2 pontos altos, né, olha, esse que a gente subiu, o ponto alto, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, todas as carreiras agora vão ser desta forma, ó. Esse aqui foi um pouco diferente, porque a gente subiu, né? Agora, olha aqui os leques, gente, igualzinho o leque de baixo. Terminou o leque, já laça, põe no centro do próximo leque, né? Onde é aquela corrente de espaço. E fazemos o leque de novo, ó. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Igualzinho, até chegar aqui eu fecho com vocês. Chegando no final, fiz o meu último leque, vou fechar lá na minha segunda corrente, onde eu coloquei o marcador, se vocês colocarem o de vocês, ó.
segunda corrente com um ponto baixíssimo. Então, agora a gente fechou no ponto alto, nós vamos caminhar para o centro do leque, só que a gente só tem um ponto alto aqui na nossa frente, ó, para caminhar. Então, a gente caminha uma vez só, ó, um ponto baixíssimo. Agora, já estamos aqui no centro do leque, nós vamos fazer o ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente, que equivale ao primeiro ponto alto, outro ponto alto, então, somamos 2. Uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. No próximo leque, fazemos o leque de novo, mesmo leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. As carreiras agora vão ser todas iguais, vocês sempre vão fechar da mesma forma, na segunda corrente, caminhar com um ponto baixíssimo, aí já faz o ponto baixo ali no meio do leque. Nós precisamos ter 5 carreiras de leque, então nós fizemos 1, 2, 3, façam mais 2 para fazer 5, e aí a gente começa a fazer a carreira de abertura da nossa saia. Aqui eu terminei as carreiras, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de leque. Então, aqui na nossa saia, a gente está fazendo sempre o fechamento aqui, olha, no centro da saia. Agora, eu quero abertura na lateral, então, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar na lateral. Então, agora, daqui para frente, a gente vai continuar fazendo o mesmo leque, só que a gente vai fazer o fechamento na lateral e não aqui, ó, no centro. Então, é só caminhar com baixíssimos, olha, a gente fechou aqui, então, na frente tem um ponto alto, a gente faz um baixíssimo. Centro do leque, baixíssimo. Aí, nós temos mais 2 pontos altos, ó, vamos fazer os baixíssimos. E assim, a gente já caminhou um leque, ó, já pulamos um leque. Vamos no próximo, olha. Baixíssimo e baixíssimo, nos 2 pontos altos. No centro, um baixíssimo e mais os 2 pontos altos. Pronto, olha, já pulamos os leques. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Esse aqui vai ser o fechamento que a gente vai fazer por toda a carreira, né? Esse primeiro ponto, olha, é o próximo leque, a gente vai fazer um leque aqui no centro, mas esse primeiro ponto aqui, ó, nós vamos caminhar um baixíssimo e vamos subir 3 correntes. Porque assim vai ficar mais fácil para a gente identificar aqui o fechamento, que é o primeiro ponto alto aqui, tá? Da carreira. Então, 3 correntes. Agora, a gente vai fazer leque sobre leque. Igualzinho a gente fez na peça inteira, olha, no centro do leque. 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Certo? Olha, aqui é a aberturinha da gente. Então, façam leque sobre leque, olha, neste, em todos os leques. Inclusive aqui, ó, nesse leque aqui que a gente caminhou. Quando chegar aqui, eu venho fazer com vocês para não ter nenhuma dúvida, tá, gente? Então, ó, vão fazendo os leques e eu volto aqui para fechar com vocês. Aqui eu dei toda a volta, olha, eu cheguei naqueles leques que a gente caminhou. Não tem problema, fazemos o leque da mesma forma, ó, gente. Leque sobre leque. São os 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Você vem, quando a gente faz o leque, olha, já esconde um pouco o que a gente caminhou. Tem mais um leque que a gente caminhou, então, a gente vai fazer mais outro leque, ó. Uma corrente e 2 pontos altos. Então, a gente continuou a fazer aqui todos os leques do nosso vestidinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Aonde está aqui, olha, nesse primeiro ponto que a gente subiu as 3 correntes, né, ó, no primeiro ponto alto, a gente vai colocar outro ponto alto. Então, a gente laça e faz o ponto alto, ó. E pronto, olha, a gente fez a aberturinha aqui da nossa saia. Então, agora, a gente vai fazer a nossa saia um pouquinho diferente, porque sempre a gente vai fazer a abertura. Então, olha aqui essa primeira carreira. Subimos as 3 correntes.
tá? Só que agora a gente vai virar a peça. Então, a gente vai fazer no leque, olhem aqui o centro do leque, e vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, agora a gente vai fazendo leque aqui, ó, na parte do avesso, né, ó. Toda a carreira. Até chegar aqui de novo, ó. Aí, vou falar pra vocês como é que faz. Então, façam leque sobre leque. Agora, nós viramos a peça, ó. Leque sobre leque, tá? Centro do leque. Aqui eu fiz todos os leques. Cheguei aqui no final da carreira, olha, onde a gente fez aquelas correntes. Então, o que a gente vai fazer agora em todas as carreiras? Nós vamos fazer um ponto alto na terceira corrente que a gente subiu. Olha aqui, gente, se vocês virarem, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Então, vocês podem até marcar a corrente, né? Cada vez que vocês subirem a corrente, para vocês não se perderem e ser mais fácil aí para vocês fazerem a roupinha. Fiz o último leque, ó, o leque de número 8. Então, eu laço aqui na terceira corrente, eu vou fazer o ponto alto. Todas as carreiras vão ser iguais agora, olha. Depois que a gente fez o ponto alto, a gente sobe as 3 correntes de novo. Então, ó, vocês podem marcar aqui a terceira corrente, né? Usem um grampo, um alfinete ou o marcador que a gente tem aí do crochê. Viramos a peça. Então, agora nós estamos no lado direito e vamos fazer leque sobre leque. Então, no centro do leque, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Toda aqui, fazermos todos os leques até chegar aqui de novo, ó, na aberturinha. Aqui eu fiz todos os leques, aí eu cheguei lá na abertura de novo. Então, eu fiz o meu último leque e na terceira corrente eu vou fazer o ponto alto. Então, todas as carreiras agora, gente, vão ser iguais, tá? Vocês vão fazer sempre a mesma coisa, olha aqui. E vai ficar essa aberturinha na nossa peça, que é o que a gente quer, ó, uma aberturinha lateral. Porque olha aqui, ó, se a gente colocar aqui no meio, olha aqui a nossa abertura, fica na lateral, tá? Então, vocês façam agora todas as carreiras vocês vão fazer iguais. Vão fazer os leques, quando chegar aqui vai fazer o ponto alto e subir as 3 correntes. E vai virar a peça, sempre assim. Então, a gente faz uma carreira no avesso e uma carreira no direito. Mas, olha, não aparece, tá? Quando a gente termina a peça, fica uma peça bem bonita, fica diferente, né? Fica moderna aí, com a aberturinha. E vocês, tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, porque é bem facinho de ser feita. A minha sugestão para o tamanho da saia, então, aqui, a partir do momento aqui que a gente abriu, ó, vocês fazerem 9 carreiras. Então, aqui, olha, 1, 2, 3 e continuar até fazer 9. No total, esses leques, carreiras de leques, a minha saia tem 14 carreiras de leques. Então, para mim, deu certinho aqui na minha Barbie, ó. Vocês vão ver se vocês querem mais, se vocês querem menos. Então, esse para mim aí foi o ideal para fazer o tamanho. Então, vocês fiquem à vontade para vocês fazerem, né, o tamanho que vocês quiserem. Vocês já aprenderam aqui como que faz a aberturinha, vocês podem fazer qualquer adaptação que vocês quiserem. Então, eu vou fazer a minha, até fazer as 14 carreiras de leque, né, aqui embaixo, e a gente vai fazer o acabamento, colocar o botão. Aqui eu fiz as 14 carreiras de leque. Então, eu não cortei ainda, porque sempre é bom a gente experimentar, né, e ver o que vocês acham, experimentem na boneca, ver o que vocês acham, se é o tamanho que vocês necessitam, que vocês gostariam. Olha, pra mim, a gente ainda vai fazer o acabamento aqui em cima, mas, ó, eu vou segurar aqui pra vocês verem, ó.
Para mim, esse tamanho é o suficiente, ó. Fica bem aqui embaixo. Se vocês forem colocar aí os sapatinhos, né? Não vai cobrir tanto o sapato. Ó, para mim é o ideal aí. Esse tamanho de saia, né? Pra gente fazer o detalhe. Então, nós vamos fazer aqui o acabamento. Ele vai vir um pouquinho mais para dentro e depois a gente faz o top. Para arrematar aqui, se vocês estão fazendo assim igual, né, as 14 carreiras, ou vocês forem fazer a mais, o arremate é simples, gente. A gente terminou aqui, ó, de fazer o ponto alto, né, ó, leque, ponto alto, faz uma corrente, corta o fio e puxa. Ó, esse já é o nó. E aí, é só esconder aqui o fio aqui por dentro. E aí, a nossa saia está quase pronta. Para fazer o acabamento aqui em cima, eu vou começar bem aqui na ponta, olha, nas correntes. Nós temos correntes aqui, e depois já é o ponto alto, né? Então, aqui, olha, bem na pontinha, eu vou colocar o meu primeiro ponto, que é um ponto baixo, vou fazer o ponto zigue-zague em toda a volta, toda a volta. Aí, a gente vai descer e vai terminar aqui aonde a gente começou, tá? Vou colocar o nó na agulha para prender na peça. Então, aqui na corrente, olha, bem na pontinha, puxei a linha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer o ponto zigue-zague, tá, gente? Então, o ponto zigue-zague a gente vai fazer assim, ó. A gente faz uma corrente. No próximo ponto, a gente vai fazer um baixíssimo. Então, ó, no próximo ponto, puxa e puxa de novo. Um baixíssimo, tá? Então, por toda a volta, a gente vai fazer esse ponto, olha. A gente faz uma corrente, no ponto da frente, um baixíssimo. Uma corrente, no ponto da frente, um baixíssimo. Certo? Por toda a volta, nós vamos fazer este ponto, que é o ponto zigue-zague. Se vocês olharem assim para o ponto, ó, ele fica para lá, para cá, para lá e para cá. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, toda a volta, até chegar aqui. Aqui eu fiz toda a volta. Ó, falta 2 pontinhos aqui para eu terminar. Então, eu vou fazer a corrente, baixíssimo, corrente e baixíssimo. Toda a volta com o ponto zigue-zague. Agora, a gente vai descer, eu vou deixar até esse fio aqui. Ó, nós vamos descer agora, porque agora o ponto alto, ele tá deitadinho. A gente vai colocar 2 pontos baixos aqui dentro dele, ó. Então, aqui no ponto alto deitado, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, na próxima carreira, 1 e 2. Sempre nesse ponto aqui que tá, assim, né, deitadinho, a gente vai descendo com pontos baixos, ó. Porque assim a gente já faz o acabamento também aqui do ponto, ó. 3, aqui mais um, ó. 1 e 2. Tá? Agora, a gente vai passar pro lado de lá. Vamos lá. Ajeita, arruma no dedo, porque agora a gente vai passar pro lado de cá, ó. 2 pontos baixos, assim mesmo. Mesmo que fique um pouquinho aberto, não tem problema, né, ó. Vou subir de novo. Tudo 2 pontos baixos em cada ponto alto desse aqui deitadinho. Ó, agora eu tenho mais 2 carreiras, né, pra fazer, ó. Então, eu vou fazer nesta carreira 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a casinha para pôr o meu botão. Eu vou fazer 3 correntes. E vou fechar lá naquele primeiro ponto baixo que a gente começou, ó. Nós começamos, tem o nozinho, né, que a gente fez o nozinho da agulha, e as 2 correntinhas é o ponto baixo. Então, eu vou pegar a minha linha assim, ó, passar por cima do nó, para o nozinho ficar aqui atrás, pra gente fazer o acabamento, ó. Puxa e puxa de novo, que é um ponto baixíssimo, ó. Aí, a gente já fez, terminou. Uma corrente.
Agora aqui é só pregar o botão. Então, olha, se vocês quiserem, para não atrapalhar vocês, vocês já podem esconder esse fio aqui, ó. Esse fio aqui que é o começo da nossa peça, né, que a gente fez, ó. Vocês podem colocar numa agulha de tapeceiro, ou vocês podem usar aí a própria agulha de crochê para puxar o fio assim, ó. Na última laçadinha, vocês puxem 2 vezes, olha, eu puxo uma vez, aí eu puxo mais uma vez, ó. Aí o fio já dá uma travadinha aqui. Então, esse aqui é o fio que a gente começou. Então, ó, pra gente não se confundir, vocês podem fazer o acabamento deste aqui também, ó. Tá? Escondam da mesma forma. Agora é só pregar o botão. Eu faço assim um fio duplo para ficar mais fácil. Tento pegar aqui, ó, no ponto. No ponto, tá, gente, ó? E não no espaço, porque aí o botão ele vai ficar melhor preso assim, sabe? Ó. Vocês podem pregar o botão aí do jeito que vocês acharem melhor, tá, gente? Geralmente eu faço assim pra boneca, porque não tem problema do nozinho ficar dentro. Sainha terminada. Então, a gente pode colocar aí a boneca. Usamos ali aquela alcinha, né, que a gente fez para pôr o botão. Quando a gente faz a alcinha, fica mais, dá mais um espacinho aqui pra gente, né? Para não deixar tão aberto. Olha, para mim ficou muito bom o tamanho. Aí vocês vão ver aí no de vocês, se vocês querem aproveitar, né, a minha sugestão de fazer as 14 carreiras de leque. Agora a gente vai fazer esse top, que é bem fácil de fazer também, ó. Nós vamos fazer uma tirinha, uma tira, depois a gente faz a alça e depois a gente faz aqui, olha, os mesmos leques para acompanhar a saia e fechamos com um botão. Então, bem simples, fica bem bonita a roupinha. Vocês também podem fazer mais acessórios para esse conjuntinho. Então, aqui no canal, olha, eu já dei esse chapéu no conjunto de verão. Vocês podem fazer da mesma cor, né, e montar um conjuntinho. Mas como eu quis fazer uma coisa diferente, olha, eu peguei esta receita desse chapéu aqui que já tem no canal e fiz uma boininha, ó, gente. Então, eu fiz aqui, ó, se vocês forem ver a aula, né, desse chapéu, ele tem os aumentos. Quando eu parei de fazer aumento, eu fiz 6 carreiras de ponto baixo. E aí, ficou essa boininha aí, ó. Então, é a mesma receita. Vocês podem ir lá, seguir a mesma receita do chapéuzinho. Quando terminar aqui os aumentos, eu só fiz as carreiras de ponto baixo. Mais nada, não fiz acabamento, ponto de acabamento, nem nada, olha. Só seguir. Aí vocês podem fazer maior, menor, vocês é que sabem, ó. Eu fiz apenas 6 carreiras de ponto baixo. Olha como fica bonitinho, né? Pra gente fazer o conjuntinho. E aí vocês decidem aí, ó, se vocês querem fazer a bolsinha, que também já tem no canal, para fazer o conjunto com esse vestido, tá bom? Façam da mesma cor, de cores diferentes. Agora, na nossa videoaula, a gente vai fazer o top. Para iniciar a blusinha, eu vou começar com 30 correntes. Então, coloquem o nó na agulha, segurem, puxem aqui para fazer o nó. Colocando o nó, vamos começar a fazer as correntes, ó. 1, 2, 3, até fazer 30.
Terminando as 30 correntes, nós vamos descer aqui as correntes com pontos altos a partir da quarta corrente, ó. Então, essa laçadinha da agulha não conta, a gente começa a contar os pontos aqui, ó, as correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, a gente vai colocar um ponto alto, ó. Então, bem na laçadinha de cima, a gente faz o primeiro ponto alto. Quando a gente fez o ponto alto, olha, a gente pulou essas correntes também são pontos. Então, se vocês quiserem fazer uma marcação aqui, gente, ó, nessa última corrente, ó, porque depois já é o ponto alto que a gente fez. Então, esta aqui é o primeiro ponto da nossa carreira. Quando a gente virar, vai ser o último, da mesma forma que a gente fez a saia, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma base para a gente começar a blusa. Então, apenas pontos altos, ó. Vou me preparar, colocar na laçadinha de cima e vou descendo aqui com pontos altos até chegar lá embaixo. Quando a gente chegar lá, nós vamos ter 28 pontos altos, contando com essa aqui que a gente marcou. A primeira carreira já está pronta, 28 pontos, contando com aquelas correntes que a gente pulou. Então, olha, eu fiz na última laçadinha, depois já é o nó. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira vai ser só pontos baixos. Então, a gente sobe uma corrente para dar uma alturinha aqui para a gente fazer o ponto baixo. Viramos e vamos colocar logo no primeiro espacinho aqui, ó, tá? Vamos fazer um ponto baixo. E em todos os pontos, um ponto baixo. Então, a gente vai terminar com 28 pontos baixos. Vocês podem contar, né? Para ver se faz tudo direitinho, só ponto baixo, até chegar lá embaixo. Chegando aqui no final, ó, faltam 3 pontos para eu terminar. O que tá o marcador e mais 2, ó. Se a gente virar aqui em cima, a gente vê que tem mais 2 vezinhos, né? São os pontos. E depois ali é a corrente que a gente marcou, né? O primeiro ponto ali que a gente marcou. Então, aqui nós vamos fazer o ponto baixo, mais um ponto baixo, sempre nas duas. E agora sim, ali naquela corrente, né, que a gente pulou, vamos fazer outro ponto baixo. Se vocês contarem, né, forem contando, são os 28 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira e nós vamos fazer pontos altos. Então, aqui o primeiro ponto a gente já vai fazer, olha, nós vamos subir 2 correntes. Essas 2 correntes vão equivaler aqui ao nosso primeiro ponto alto, ó. Então, esse ponto baixo, a gente subiu corrente, ele já tá ocupado. Então, a gente vai começar no segundo ponto. Viramos, laça, olha, então, não vou pôr no primeiro espacinho, vou colocar no segundo espacinho. E vou fazer ponto alto, até chegar lá embaixo. Então, olha, contem as correntes como 1, esse como 2, 3, e vão fazendo até chegar lá embaixo, né? Até chegar na ponta, e tem que ter 28 pontos altos. Esse é o final da carreira, então, meu último ponto vai ser lá no ponto baixo, ó. Pegando as 2 alcinhas. Ficamos aqui com 28 pontos, porque nós estamos fazendo essa faixinha aqui de 28 pontos. Agora, a gente vai fazer a quarta carreira, que são as alças, né, para colocar no ombro, e nós vamos precisar de 3 pontos aqui e 3 pontos aqui. Então, vamos começar subindo uma corrente, para dar a altura do ponto baixo que a gente vai fazer, ó. Aí, no primeiro espacinho, olhem bem primeiro aqui, ó, é onde está o ponto. Se vocês quiserem virar para ver aonde está o ponto, vocês podem virar, ó. É bem aonde está subindo essa correntinha, ó, bem aqui. A gente vai fazer um ponto baixo. Aí, no segundo ponto, o segundo ponto baixo. E o terceiro. 3 pontos a gente precisa, tá? Ó, 1, 2 e 3, ó. Fizemos os 3 pontos. Vamos subir 11 correntes.
Feito as 11 correntes, nós vamos prender para fazer a alça. Então, nós vamos pular pontos e prender com ponto baixo. Então, eu não vou laçar, olha, vou só segurar com o dedo, aqui o meu dedo na agulha para não soltar, e vou pular 8 pontos e prender no nono. Então, vocês podem contar aqui em cima os vezinhos ou os espacinhos aqui, ó. Esse aqui já tá ocupado, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, e vou prender aqui no nono ponto, ó. Um ponto baixo. Vou continuar aqui a fazer ponto baixo, vou fazer mais 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Quer dizer que com esse aqui que eu prendi, né, nós ficamos com 6 pontos baixos aqui no meio. Agora, eu vou subir as 11 correntes de novo para fazer a outra alça. Pronto, ó, gente. Ali desfiou um pouquinho, mas eu fiz certinho. Então, aqui, eu vou pular de novo os 8 pontos e vou fazer os 3 pontos baixos finais. Então, se vocês quiserem, vocês podem contar de trás para frente, né? Que talvez fique mais fácil, ó. Então, é a corrente, ó, 1, 2, 3, tá? Se não, vocês contem aqui pulando pontos, da mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Então, aí a gente começa no nono, tá bom? Então, vamos lá fazer, ó. Aqui tem um ponto. Aqui tem outro ponto. Olha, parece apertadinho, mas olha aqui, ó, são 2 pontos, tá? E o último ponto baixo a gente faz na corrente. Olha aqui. Certo? Então, nós ficamos com 3 pontos baixos aqui, 3 pontos baixos aqui. Se por acaso aqui for difícil, né? Se vocês acharem que tá apertadinho, usem sempre a marcação, tá, gente? A marcação sempre ajuda a gente aí a descobrir os pontos. Vamos fazer a lateral pra gente chegar aqui embaixo e fazer o nosso bico de acabamento, que são os leques. Então, agora, nesse espacinho aqui, que é o ponto deitado, 2 pontos baixos. À frente, olha, tem um espacinho bem pequenininho, que é a carreira de ponto baixo que a gente fez. Então, a gente faz um ponto baixo. No último ponto, 2 pontos baixos. E aí, a gente já fez aqui a nossa lateral, com pontos baixos, e a gente vai começar a fazer a sequência para fazer os leques. Aqui, a gente terminou a lateral, então, agora a gente vai fazer os leques aqui embaixo. Então, estamos no avesso da peça. Nós começamos aqui a peça fazendo pontos altos nas correntes, né? Então, a gente usou só um lado da corrente, né? A alcinha de cima, olha. E a alcinha de baixo tá aqui, ó, tá? Porque é uma corrente. Mas como a gente vai ter que fazer o ponto aqui no avesso, pegar só aquela correntinha fica difícil. Então, a gente vai fazer assim, ó. Para ficar mais firme também o nosso ponto, a gente vai identificar o ponto alto, olha, a varetinha vai colocar bem no fundinho, ó. Tá? Bem aqui no topo, né? Eu falo no fundo porque o ponto alto é assim, né? Ó. Olhem o ponto e coloquem a agulha bem aqui na pontinha. Aqui é que a gente vai fazer os nossos pontos, tá? Varetinha, pontinha. Aqui a gente já começa a fazer o primeiro leque no primeiro ponto, ó. Primeira varetinha, a gente vai identificar e nós vamos fazer o primeiro leque. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto alto, a gente vai fazer, olha, introduzir aqui bem na pontinha, ó, que nem eu falei, bem na pontinha, ó. Um ponto baixo, uma corrente, que equivale aí ao nosso primeiro ponto alto, né? Um ponto alto no mesmo local, estamos fazendo o leque, uma corrente e mais 2 pontos altos, tudo nesse mesmo primeiro ponto, né? Esse aqui é o primeiro leque da carreira, ó, gente. Agora, a gente vai pular ponto e fazer o leque. Então, nesse início aqui, ó, eu vou pular 2 pontos, ó. Eu vou pular 2 varetinhas e vou fazer na terceira varetinha. Então, olha, bem aqui em cima, tá bom? 1, 2,
e vou fazer nesse. Então, vamos lá na prática. Pulo 1, 2, na terceiro, ó, o terceiro ponto, vou fazer o leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Agora, a gente vai pular 3 até chegar aqui no fundo. No fundo, aqui, a gente pula 2 também, para fazer igualzinho esse aqui. Mas, no momento, nós vamos pular 3, tá? 3 faz o leque, 3 faz o leque. Então, simples assim, ó. 1, 2, 3, no quarto, leque. Pula em 3, no quarto, faz o leque. 3, no quarto, faz o leque. Quando chegar bem na pontinha aqui, ó, eu fecho com vocês, tá? Aqui eu estou chegando no fim, então, vou fazer com vocês os últimos 2 leques, ó. Eu fiz neste, então, eu sempre olho as varetinhas, ó. 1, 2 e 3. Eu tenho que pular essas 3 varetinhas. Então, na quarta, ó, no fundinho, é que eu vou começar o meu leque. Então, aqui eu faço um leque. E aí, eu vou terminar da mesma forma que eu comecei lá, para dar certinho aqui os leques, tá, gente? Então, a gente sempre faz, às vezes, algumas adaptações para dar os leques certinho. Aqui, olha, sobrou apenas 3 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Em vez de eu pular 3, eu vou pular só 2 varetinhas, ó. E vou fazer o meu leque na última, igual aqui, ó. Eu fiz no primeiro e pulei 2 pontos. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou pular uma varetinha, ó. Um ponto, e nesse último aqui, eu vou fazer o meu último leque, todo ele naquele ponto. Tem um nozinho ali, né? A gente vai fazer o acabamento depois. Pronto, ó, todo o leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 leques. Agora, a gente vai fazer a lateral, tá? Essa lateral aqui, a gente já vai fazer a casinha para colocar o botão. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Se vocês quiserem pegar esse fio, ó, e já esconder aqui, crochetar junto, já poupa o acabamento da gente, tá? Então, olha, nesse ponto alto que tá deitadinho, a gente vai fazer os 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. A gente tem uma carreirinha aqui de ponto baixo, ó, então tem um espacinho pra gente fazer outro ponto baixo. Agora, eu vou deixar esse fio aqui para não atrapalhar, depois eu vou esconder ele mais bonitinho. Agora, eu vou fazer a casinha do botão, vou fazer 3 correntes. E lá onde a gente começou, ó, no ponto baixo, eu procuro aqui as 2 laçadinhas do ponto baixo, né? Nós temos 3, e eu vou fechar com o baixíssimo, ó, aqui, ó. 2 laçadinhas do ponto baixo. Puxo e puxo. Só isso, gente. Uma corrente, corto o fio. Vocês podem cortar um pouquinho assim para fazer o acabamento e puxa, ó. Pronto. Nossa blusinha já está pronta. Bem simples, tá? Não passei de volta nem nada. Vai ficar bonito na boneca do mesmo jeito. Então, agora vocês já sabem, façam o acabamento, que é esconder aqui esse fio, né? Da melhor forma possível. Ponham numa agulha, ó. Podem descer por aqui e fazer por aqui. Esconder o fio. Agora, a gente vai pregar o botão, ó. Então, vocês vejam o lado do direito e o avesso. Então, ó, lado direito. Como a gente fez aqui a alcinha do botão, vocês já sabem que é do outro lado que tem que colocar aqui, assim, ó, o botão. Vocês já me viram pregar lá embaixo, então, vocês sabem como é que é. Fio duplo. Eu sempre procuro aqui um ponto, não ponho entre um espaço e outro, ó. Eu procuro aqui o meio de um ponto assim, para ficar firme o botão. E aí, simples, igual a gente fez ali embaixo. Eu vou pregar esse botão aqui.
pronto, gente, olha, um top bem simplesinho para vocês fazerem, tá bom? Olha, aqui fica assim mesmo. Eu acho que fica bem prático, a única coisa que vocês vão ter que ter um botãozinho, né? Para vocês colocarem, mas eu acho que vale a pena. Olha que bonito que fica aí o nosso top, bem simples de fazer. Vocês acabaram de aprender aí mais um conjuntinho para boneca Barbie. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei para mim, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Até a próxima videoaula e tenham um excelente dia. Tchau!